Saudações, amigos da Magia Piaga. Eu me chamo Rafael Noleto, sou sacerdote do piaganismo, religião pagã, politeísta e autóctone da região meio-norte do Brasil. Hoje estou aqui na Galeria de Encantados, na área do Templo Piaga, dentro da Vila Pagã, para falar sobre um dos encantados que cultuamos em nossa tradição, que são descritos na mitologia piaga. É ele, o Homem-Peixe do Poti. Seu mito tem origem na região do município de Prata do Piauí, a cerca de 140 quilômetros da capital, Teresina. Ali existe um poço muito profundo na área do rio Poti, um poço conhecido como Curicica. Há muitas décadas atrás, uma moça chamada Fé decidiu passar as férias no povoado ali próximo daquela região, às margens do rio Poti, no município de Prata do Piauí. E certo dia ela decidiu ir banhar no rio junto com as suas primas, né? E uma das brincadeiras que elas estavam fazendo lá nesse passeio foi para ver quem dava o salto mais espalhafatoso às margens do rio Poti. Tá? Foi a primeira prima, a segunda prima, pularam lá, deram os saltos na água, e quando chegou a vez da jovem Fé fazer o seu salto na água, ela pulou, só que ela não emergiu novamente. E as primas começaram a ficar desesperadas, achando que Fé poderia ter ficado presa, né, em alguma rocha, em algum galho lá nas margens do rio. E por horas, toda a comunidade, o povoado se mobilizou para tentar achar o corpo de Fé, né? Porque ninguém encontrou a moça, ela não voltou, não emergiu novamente, e vários pescadores começaram a procurar e ninguém encontrou a jovem. E formou-se um desespero ali porque queriam pelo menos ter o corpo dela de volta para poder enterrar. Só que, quando já foi no final da tarde, de maneira surpreendente e misteriosa, a jovem Fé reapareceu às margens do rio Poti, e cercada por uma multidão de curiosos, ela desmaiou novamente. Quando ela retomou a consciência, ela explicou tudo o que tinha acontecido, e que um homem, né, descrito como metade humano e metade peixe, teria a resgatado e lhe levado até o seu reino encantado, que fica localizado justamente nesse poço Curicica, no fundo do rio Poti. Como outras criaturas, como outras entidades que são englobadas, né, como o povo do fundo, o Homem-Peixe do Poti é um guardião das passagens entre os mundos, um mundo físico que a gente habita e o mundo dos encantados, né, que é outra dimensão, e que tem esses pontos de interseção, tem esses portais que dão acesso aos dois mundos. E quando uma pessoa, um humano, né, ele é levado por um encantado, ele tem acesso aos mistérios desse reino. Dificilmente, às vezes, até ele volta, né, para o nosso mundo. Então, é aí que acontecem os processos de encantamento, onde dizem, né, fulano se encantou nas matas, né, o seu corpo nunca mais foi visto, simplesmente a pessoa desaparece do plano físico e atravessa esses portais. Então, o Homem-Peixe do Poti é um desses guardiões, desses portais subaquáticos que estão espalhados não só aqui no Piauí, mas por todo o mundo. E ele é cultuado como um guardião das águas, um guardião daqueles que estão perdidos e que precisam encontrar o seu caminho, precisam de um direcionamento. E como oferendas ele recebe pratos à base de peixes, frutos, especialmente frutos ricos em água, como o melão, a melancia, recebe também bananas, frutos silvestres, e tudo isso é entregue geralmente às margens das águas, de lagos, de rios, em cumbucas, que são esses pratinhos, né? Ou em folhas de bananeira, sempre seguindo os fundamentos da tradição piaga, que é não colocar objetos poluentes, artefatos poluentes no meio ambiente. Então, sempre a gente utiliza cumbucas de barro natural, que são absorvidas pelo meio ambiente, ou folhagens, especialmente folha de bananeira no caso dele, porque é uma planta ligada também à energia das águas, né? Uma planta bem lunar. Está aqui inclusive o seu selo de evocação, né, que a gente utiliza para evocar a sua energia, para conjurá-lo e evocar o seu poder, que pode ser deixado junto a oferendas. Ele também aceita velas, especialmente da cor branca ou azul, e mel. E
O homem-peixe pode ser evocado independente do local. Muita gente questiona, mas é uma divindade tão específica do Piauí, e esquece de lembrar que no Brasil, inclusive, são cultuados deuses de outros continentes, da África, da Oceania, da Europa, celtas. Então, por que não essa possibilidade dele ser cultuado dentro de outras regiões do Brasil? É totalmente viável. Inclusive, é importante lembrar que, de acordo com a cosmologia Piaga, esses locais que dão origem a esses mitos são pontos de força, ou seja, ali a sua energia é mais forte, mas não quer dizer que ele é limitado apenas àquele local. Ou se acontecer algo com o local, algum acidente que porventura aquele local sumir, essa entidade vai deixar de existir. Na nossa visão, dentro do paganismo Piaga, o local é apenas um ponto de força, um ponto de conexão entre nós e ele. Mas ele pode atuar sim com a sua energia de direcionador, de apoiador nesses momentos de afogamento, de desespero, de dificuldade, a você a recuperar o fôlego, não é? Então ele é representado aqui, né, no nosso espaço como um homem, metade peixe, com a sua lança, né? Porque inclusive uma das oferendas que se dedica a ele são pequenas flechinhas, pequenas lanças e as suas orelhas maiores, né? E o seu cabelo assim, como se fosse bem molhado, representando esse movimento subaquático. Então esse foi o vídeo de hoje sobre um dos nossos encantados, o Homem-Peixe do Poti. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui o seu like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e até a próxima. Que sejamos abençoados pelas energias do povo das águas.